Boa noite novamente. Hoje na nossa palestra nós vamos tratar brevemente sobre virtudes e vícios. Falando sobre a educação e o significado da vida, disse Krishnamurti, que é um famoso teósofo: enquanto o mundo desaba ao redor de nós, estamos discutindo teorias e vãs questões políticas e entretemo-nos com reformas superficiais. Não indicará esta atitude uma absoluta falta de compreensão de nossa parte? Alguns dirão que sim, mas continuarão a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Essa é a tristeza da vida. Quando ouvimos uma verdade e não agimos logo, ela se transforma em veneno dentro de nós. E este veneno se espalha, gerando perturbações psicológicas, desequilíbrio e doença. É uma forma de manifestação distorcida do princípio da correspondência. Todos nós, vendo as coisas acontecerem à nossa volta, e nós temos consciência do que é certo, do que é errado, mas, inclusive, que deveria ser o principal, que é nós mesmos, mas dificilmente a gente parte para a prática, a gente age. Então, no momento que a gente faz isso, que vê o que precisa ser feito e não faz, isso cria dentro de nós uma discordância, uma discordância entre o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. E isso acaba chegando ao ponto, às vezes, de gerar uma doença. E disse mais: não podemos tornar-nos inteligentes apenas substituindo um governo por outro, um partido ou classe por outro, um explorador por outro. A revolução cruenta nunca resolverá nossos problemas. Só uma profunda revolução interior, que altere todos os nossos valores, pode criar um ambiente diferente, uma estrutura social inteligente, e uma revolução desse gênero só pode ser realizada por vós e por mim, ou seja, por nós e nós mesmos. Nenhuma ordem nova surgirá enquanto individualmente não derrubarmos nossas barreiras psicológicas e nos tornarmos livres. E continua Krishnamurti: o que podemos e devemos fazer, se estamos realmente interessados em nossas vidas, é atirar-nos imediatamente aos nossos problemas e não adiá-los para o porvir. A eternidade não está no futuro, a eternidade é agora. Nossos problemas estão no presente e só no presente podem ter solução. Se temos verdadeiro interesse, devemos regenerar-nos. Mas só haverá regeneração quando nos libertarmos dos valores que criamos com os nossos desejos agressivos de autoproteção. O autoconhecimento é o começo da liberdade. E só quando nos conhecermos a nós mesmos, faremos nascer a ordem e a paz. Isso é uma coisa que eu há muito tempo penso. Eu acho que aquele tempo das ideologias, que iam mudar o mundo, tudo aquilo demonstrou-se ser uma falácia. E o que acontece hoje? Nós vemos, ou pelo menos, falam o meu nome, eu vejo que se nós individualmente não mudarmos, o mundo inteiro não vai mudar nunca. Porque nós falamos mal, e muitas vezes com razão, dos nossos políticos, dos nossos representantes e de muita gente, mas nós, no nosso dia a dia, fazemos coisas erradas também. Aí pode dizer assim: mas o que eu faço de errado não é nada, é uma coisinha. Não, coisa errada é coisa errada, não interessa o tamanho, é só uma questão de proporção, mas coisa errada é coisa errada. E, eventualmente, quem faz uma coisa errada pequena, tendo a oportunidade, pode fazer uma coisa errada grande. Então, para mim não tem diferença. Eu não me excluo disso. Todo dia cometo erros. Então, poderíamos dizer, seguindo este raciocínio de Krishnamurti, que primeiro vem o autoconhecimento. Ou seja, nós precisamos primeiro nos conhecer, saber o que nós precisamos manter de bom que nós temos e mudar que eventualmente não esteja bom. Isso é autoconhecimento. É o conhecimento de nós mesmos.
E, como decorrência, a avaliação de tudo que necessitamos melhorar e conservar no que somos. Mas isto bastará? Não, é claro que não. Isto é apenas conhecimento. Conhecermos-nos é só o início. Feito o diagnóstico, devemos buscar o medicamento, a ferramenta que poderá nos auxiliar nessa empreitada e partir para o tratamento. Mas que medicamento ou ferramenta seria essa? Depois que nós, eventualmente, usando da nossa consciência, enxergarmos aquilo que nós devemos melhorar em nós. E aí, o que eu faço? O que eu vou usar para me melhorar? Desde que conhecemos e vivenciamos religiões, doutrinas e filosofias as mais diversas, o que podemos encontrar sempre em comum é que, se quisermos nos melhorar, devemos praticar as virtudes e abandonar os vícios. Ou, tem algumas tradições que dizem assim, como a maçonaria, né? Nós devemos erigir templos à virtude e cavar masmorras ao vício. É isso que nós podemos fazer. Este, então, é o tratamento que podemos aplicar em nós mesmos. A prática da virtude e o abandono dos vícios. E o que seria virtude e vício? Podemos dizer que virtude é uma disposição da alma que nos induz à prática do bem. Revelando mais do que uma simples característica ou aptidão para uma determinada ação boa, tratando-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Já o vício, o que a gente pode dizer que é vício? Vício não naquele sentido tradicional, né? A pessoa viciada em álcool, droga. Não. Vício, a gente pode dizer que é tudo que avilta o homem. O que avilta o homem é que tira valor do homem. Da humanidade, né? Tudo que nos tira valor enquanto humanidade é um vício. Implícito está a questão de valor. E os valores humanos são os fundamentos éticos e espirituais que constituem a consciência humana. São os valores que tornam a vida algo digno de ser vivido. Eles definem princípios e propósitos valiosos e objetivam fins grandiosos. As virtudes, então, são valores que, se vividos no nosso cotidiano, são capazes de nos induzir à prática do bem e de nos fazer concordar o que pensamos com o que sentimos e o que fazemos. Mas que virtudes são estas? Na doutrina católica, criou-se uma classificação que se tornou clássica, dividindo as virtudes teologais, cuja origem, motivo e objeto imediato são o próprio Deus, e cardinais, que são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas. As virtudes teologais seriam a fé, a esperança e a caridade, e as virtudes cardinais seriam a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Possivelmente vocês já ouviram falar disso. Mas gostaríamos de propor uma outra abordagem deste tema, numa visão que considera valores ligados aos arquétipos dos orixás e que aproxima esses valores da ideia budista do caminho do meio, ou seja, de um ponto equidistante entre os extremos. Assim como um violão com a corda frouxa não produz som algum, e um violão com a corda muito retesada acaba por arrebentá-la, um ser humano somente conseguirá produzir bons frutos espirituais se se mantiver equidistante entre o rigor excessivo e a excessiva permissividade. Ou, como dizemos na Umbanda, se vivermos no equilíbrio da energia do orixá. Ou seja, o vício acontece quando vibrarmos na escassez ou no excesso da energia do orixá, e a virtude no equilíbrio, no caminho do meio. Então vamos começar essa aproximação de virtude com o orixá, breve, né, com o que a gente sempre começa, né? Comecemos com Exu.
O orixá que faz a ligação entre o material, o Aê, e o imaterial, o Orum. Entre o nosso consciente, nosso lado luz, e o nosso inconsciente, o nosso lado sombra. O Senhor dos caminhos, das encruzilhadas, de cujos atributos ou valores gostaríamos de ressaltar a de organizador, ordenador. Exu é o responsável por fazer prevalecer o nosso programa de vida, visto este como plano existencial traçado por nós mesmos antes de reencarnarmos. Assim, toda ação nossa ou de outrem que atente contra este plano será objeto do poder organizador e reequilibrador de Exu. Por isso, precisamos bem escolher os caminhos que vamos tomar nas encruzilhadas da nossa vida. Exu nos auxilia, pois é a inteligência que nos permite aprender através do raciocínio sobre algo observado. É o uso da razão para alcançar o aprendizado daquilo que é a nossa missão. Ou, dito de outra forma, Exu exige que aprendemos a ler a vida para alcançarmos nossa autorrealização, o que não raras vezes se dá pela dor do erro. Por isso, é preciso potencializar justamente a virtude que permite a ordenação de todas as outras. A virtude a trabalhar com Exu é a prudência. Em vista disso, vibramos no negativo. Agora eu vou fazer aquilo que eu disse para vocês, né? Caminho do meio. Nós temos o negativo, vibramos no negativo do orixá, estamos no equilíbrio do orixá, no caminho do meio, estamos no excesso do orixá. Esses dois extremos nós podemos classificar, entre aspas, como vício. É algo que nos avilta enquanto pessoa. O caminho do meio é o desejado. Então vibramos no negativo deste orixá, de Exu, quando usamos da inteligência e dispomos acertadamente o que deve ser feito em vista de um fim mau. Ou seja, nós temos um objetivo que não é o bem, é o mal. Somos desonestos e falsos. Quando o que buscamos está em desacordo com o nosso programa de vida ou vai causar um mal a alguém em particular ou à coletividade, estamos vibrando no negativo de Exu. Vibramos no equilíbrio, no caminho do meio de Exu, quando usamos da inteligência e dispomos acertadamente o que deve ser feito de forma honesta e verdadeira. Quando o que buscamos está de acordo com o nosso plano de vida e vai causar um bem a alguém em particular, a nós mesmos, são as nossas escolhas, ou a coletividade. Vibramos no excesso, na outra polaridade de Exu, quando não conseguimos escolher adequadamente o que deve ser feito e ficamos cristalizados na inação pela dúvida. Nós não conseguimos atinar, ter certeza daquilo que nós devemos fazer em virtude das todas as possibilidades que se apresentam, os caminhos que se apresentam, que são os caminhos, né? O Senhor dos caminhos é isso, né? Os caminhos que nós temos a escolher, caminhos que nós mesmos construímos, mas nós vamos escolher um deles. E também a gente pode dizer que essa inação, né, pode vir pelo excesso de zelo. A gente quer tanto acertar que acaba perdendo a oportunidade de agir. Né? Um exemplo típico, né, são as pessoas que têm toque, né? Vocês conhecem transtorno obsessivo compulsivo, tipo eu, assim, não pode ver as coisinhas fora do lugar, então, às vezes a gente perde tanto tempo isso que se esquece do principal, de agir, né? Perde tempo nessas coisinhas. Continuemos agora com Ogum. O orixá da vontade, da força, da severidade, da coragem, do ímpeto inicial que tudo move. Ogum canaliza sua energia por meio de objetivos, com o intuito de superar obstáculos e transformar a própria natureza. Por Ogum, criamos os caminhos que podemos ou não trilhar. Isso significa progresso, evolução,
a partir da destruição de uma situação anterior. É o arquétipo da guerra, do sacrificar um bem menor em nome de um valor maior. Então, com a força de Exu, com a vontade de Exu, né, nós temos aquele ímpeto na vida de construir os caminhos que são possíveis na nossa vida. Depende de nós, da nossa vontade. E nós vamos escolher um desses caminhos, uma dessas possibilidades. A virtude a trabalhar com algum é a fortaleza. E, em vista disto, vibramos no negativo do orixá, na escassez dessa energia, desse atributo da vontade. Quando não construímos nenhum caminho por medo, por insegurança, por desânimo, por apatia, etc. É a pura inação. Estamos no caminho do meio, no caminho do orixá. Quando temos força e vontade para prosseguirmos em frente em nossa evolução e nos transformamos em alguém melhor. E 3, vibramos no excesso da energia do orixá, quando somos impacientes, hiperativos, violentos, cruéis, destrutivos. Já com Xangô, o orixá da justiça, e a justiça depende do equilíbrio e da sabedoria, podemos julgar se nossas escolhas estão de acordo ou não com as leis divinas. Sabedoria vem do infinitivo latino sapere, ter gosto. De sabor mesmo, né? Sabedoria vem de sabor. É comum que se confunda conhecimento com sabedoria, mas essas são coisas bem diferentes. Se prestarmos atenção, podemos verificar que a diferença é clara e visível. O conhecimento é o somatório das informações que adquirimos. É a base daquilo que chamamos de cultura. Podemos adquirir conhecimento sem sequer vivermos uma experiência fora dos livros ou das aulas teóricas. Podemos nos tornar cultos sem sairmos da reclusão de uma biblioteca. Já a sabedoria, por outro lado, sabedoria de sabor, sentir o sabor, é o reflexo da vivência na prática, quer pela experimentação, quer pela observação da utilização dos conhecimentos previamente adquiridos. Para ser sábio é preciso viver, experienciar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. A virtude a trabalhar com Xangô é a justiça. E em vista disto, vibramos no negativo, na escassez dessa energia do orixá, quando agimos em desatino, assodadamente, irrefletidamente, e acabamos por cometer uma injustiça, criando um desequilíbrio que terá de ser devidamente e oportunamente ajustado através da ação da lei de causa e efeito. Vibramos no equilíbrio do orixá, no caminho do meio, quando com nossos atos e omissões garantimos a cada um e a nós mesmos o que é devido, nada mais, nada menos. E nessa medida mantemos os pratos da balança em equilíbrio. A própria imagem da justiça. Vibramos no excesso de Xangô, no excesso da justiça, quando somos rigorosos em demasia e acabamos por ser injustos, o que no direito se expressa no brocado latino summum ius, summa iuria, ou seja, o excesso de justiça causando injustiça. A justiça há que ser temperada pela sabedoria. Passemos para Oxalá. Oxalá, o orixá da paz, da paciência, da tolerância, da bondade e da fé. O harmonizador, o mediador, o elo unificador de todas as irradiações de Deus. A vibração de Oxalá reflete o princípio incriado, o puro princípio espiritual. É o refletor da luz espiritual que ilumina toda a corrente astral de Umbanda.
Essa iluminação consiste na introdução da nossa mente num modo de consciência mais elevado. E é isso que, no final das contas, nós buscamos, né? Lá no final das contas, no trabalho de Umbanda, é que todos nós elevemos a nossa consciência. Assim, a virtude a trabalhar com Oxalá é a fé, a unidade na multiplicidade. E em vista disto, vibramos a escassez desse orixá, quando temos falta de atitude, quando não sabemos dizer não, quando deixamos todos invadirem o nosso espaço, quando somos ingênuos e acreditamos em tudo e em todos. Vibramos no equilíbrio do orixá, quando somos um exemplo de paz, concórdia, de altruísmo, de liderança harmônica. Fazendo uma imagem assim de Oxalá que é minha, né? Imagina uma parede, né? Uma parede de tijolos. O que seria Oxalá? Oxalá seria a massa que liga todos aqueles tijolinhos. Vibramos no excesso desse orixá, quando somos impacientes, intolerantes, fanáticos, teimosos, impondo ou querendo impor aos outros a nossa verdade como única. Então hoje eu vou parar por aqui, né? Outra oportunidade eu continuo de repente com outros orixás. Agradeço pela atenção de vocês.